Meu nome é Edson Rampazzo e vamos falar um pouquinho hoje sobre Jesus, sobre a Páscoa, né? A gente faz às vezes algumas confusões, porque os católicos, os cristãos em geral, no mundo inteiro, comemoram a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus aos céus, né? E nós espíritas acreditamos em reencarnação. Às vezes é feita alguma confusão, até alguns espíritas, às vezes também, espiritualistas, confundem um pouco esses termos, né? Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que a materialização de Jesus foi de corpo e presente, já que o corpo dele não foi escondido, foi perdido? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso? O tema de hoje é a ressurreição de Jesus e a materialização de Jesus na Páscoa. É interessante, né? Vamos conceituar um pouquinho ressurreição, que no Velho Testamento conta a passagem de uma mãe que estava com seu filho na rua, tá? E a criança simplesmente falece nos braços dela, né? Essa mãe chora muito, não aceita, ora, pede ajuda, tudo mais. E segundo essa mãe, apareceu um anjo e esse anjo pede para Deus devolver a alma da criança e recolocá-la no corpo. O que acontece? A criança respira e ressurge. Então dizem que isso foi uma ressurreição. Ora, a criança estava doente. Será que realmente ela havia morrido? Será que a mãe tinha condições de saber que ela realmente tinha morrido naquele momento? Ou será que a oração dela foi com tanto fervor que o plano espiritual atuou sem a criança ter morrido ainda, tá? Curou essa criança. E ao estar curada, ela teve vida normal, né? Trazendo isso para o Novo Testamento, a gente sabe a história do Lázaro. Todo mundo fala da ressurreição de Lázaro. Como é que foi? Jesus passou pela região, soube que Lázaro estava muito doente, quase morto. Ele vai morto, praticamente foi o que disseram, estava morto, aliás, de fato. Jesus foi até lá, né, e Jesus ressuscitou Lázaro. Será que foi isso mesmo? Ele não distinguia ninguém. Jesus curava todo mundo, curou leprosos, paralíticos, cegos, tá? Se ele ressuscitou Lázaro, por que que ele não ressuscitou todos os mortos daquela região? Todo mundo. Por que só Lázaro? É um privilégio de Lázaro? Ou será que Lázaro não tinha morrido ainda, estava doente, Jesus foi lá e curou as doenças do Lázaro, né? E não mais doente, Lázaro voltou à vida normal. Tanto que ele tocou a vida e foi embora. Viveu para sempre não, viveu, teve uma vida normal depois disso. Não lembro de relatos da morte de Lázaro, tá? Se Jesus não tivesse curado a doença de Lázaro, ia ressuscitar e morrer, ressuscitar e morrer, porque o corpo estava debilitado. Então o corpo foi curado também. Associo essa situação de Lázaro à daquela mãe. Mas vamos trazer isso para Jesus. Jesus foi crucificado, né? O seu corpo foi embrulhado num tecido que eles chamam de sudário, né? E foi colocado numa gruta e posto uma pedra gigantesca tampando a gruta e guardas vigiando. De madrugada, os guardas relatam que a pedra moveu-se sozinha, que eles ficaram muito nervosos com isso e foram embora. Ficaram com medo. Cedo no dia seguinte, mulheres foram até lá ver o túmulo de Jesus e encontraram só o sudário muito bem embrulhadinho ali em cima de onde estava, da pedra onde estava o corpo de Jesus. E saíram para contar para os amigos de Jesus, para os apóstolos, o que tinha acontecido. E no caminho elas encontram com Jesus e contam o que aconteceu. Tá? Ele fala que ele morreu sim, o corpo, mas não a alma, não o espírito, que ele continuava vivo. A intenção de Jesus era mostrar para todo mundo que não existe esse morreu, acabou, né? As leis judaicas e os cristãos em geral, com exceção dos espíritas, têm muita confusão para explicar o que acontece com o corpo após a morte. Aliás, com o corpo não, com a alma após a morte, o que acontece. Uns dizem que vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, que virá o dia do juízo final, que aceitando Jesus você será perdoado e você vai ressuscitar, tá? O conceito geral é de que no dia do juízo final, entendeu? Deus, que pode tudo, ele vai ele vai reconstruir, remontar todos os corpos, né?
e as almas que estão juntas de Jesus, aguardando esse dia, que aceitaram Jesus, que foram perdoadas dos seus pecados, vão reanimar esses corpos e o planeta será um paraíso para todos. Viveremos para sempre nesse paraíso. É complicado, mas tudo bem. Vamos respeitar as doutrinas, né, de outros princípios religiosos. Tá? Jesus, o que aconteceu com ele? Ele simplesmente foi mostrar para todo mundo que a vida continua normalmente, como é. Tá? Mas não era o que apareceu para as mulheres e para os apóstolos, não era o Jesus ressuscitado. Não era o corpo de Jesus que estava ali, e sim o espírito materializado, que é uma situação facilmente explicada pela doutrina espírita. Ele materializou, ele apareceu para essas pessoas, falou o que ele tinha que falar e voltou à situação normal de espírito. Apareceu para os apóstolos, depois não apareceu mais, apareceu para os 500, depois não apareceu mais, né? Porém, diferente de Lázaro, que continuou a viver e viver na sociedade, Jesus não. Jesus parou por ali, né? E, segundo falam as Escrituras, ele subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É o que diz a oração cristã. Né? Mas como que Jesus ia subir de corpo e alma? Para onde foi o corpo dele? Onde está o corpo dele? Que lugar que ele fica, que a matéria pesada do corpo humano está aos pés de Deus e Deus não está em corpo? Tá? Só Jesus está lá com o seu corpo. É mais fácil a gente acreditar que o corpo de Jesus na tumba foi levado para algum outro lugar, tá? E ele, enquanto espírito, apareceu para os apóstolos, para essas mulheres, materializando-se o que é comum, né? Então, são situações que eu estou expondo aqui agora, que é para a gente pensar, meditar. Não estou cravando o conceito, entendeu? É para a gente pensar, pô, será que é isso mesmo? Será que foi assim mesmo? Né? E se duvidar, procure estudar melhor. A internet está cheio de informações sobre ressurreição, sobre encarnação e sobre reencarnação. Dá para a gente ouvir todas, estudar bem e ter a nossa própria opinião, ok? Eu peço que vocês inscrevam-se no canal, tá? E compartilhem esse vídeo com seus amigos e seus grupos sociais. Muito obrigado. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.